Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje é um vídeo diferente, é um vídeo em que eu quero sentar para conversar com você. Então, se você caiu nesse vídeo, não saia. Tem uma palavra para você nesta hora, neste dia. Não sei se você estava vendo esse vídeo de noite, se você estava vendo pela manhã, pela tarde, pela madrugada, mas eu te convido a ficar, tá certo? Eu te convido a se inscrever no canal, a deixar o seu gostei, que isso me ajuda. Isso ajuda o YouTube a enviar este vídeo para outras pessoas que estão necessitando desta palavra, tá bom? Comenta aqui nos comentários se eu lhe ajudei. Comenta aqui nos comentários se esta palavra chegou até você no momento que você estava precisando, tá certo? Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na descrição, se você quiser me seguir, então fique à vontade, tá certo? E é isso, gente. Gente, no vídeo de hoje eu vim trazer uma mensagem pra vocês. Eu tenho sentido muita vontade de gravar esse tipo de conteúdo aqui no canal, porque eu sei que tem muitas pessoas aí no mundo afora que estão necessitando de uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, né? O mundo está necessitando de amor, de acolhimento. Então, antes de mais nada, eu quero deixar uma mensagem, né? Deus, ele me encaminhou para falar sobre esta passagem com vocês, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Eu vou estar lendo para vocês, mas vai estar aparecendo aí na tela, tá certo? Também te convido, se você tem em casa uma Bíblia, te convido a você abrir ela aí para acompanhar junto comigo, para estudar e para meditar, tá certo? Vamos lá. Lucas 19 diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho desfraudado alguém, o restituo quadruplicando. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Essa passagem de Zaqueu, ela é uma passagem muito interessante. Eu acho uma passagem muito bonita, porque Zaqueu, ele queria ver Jesus, né? No capítulo 3, no versículo 3 diz: Zaqueu queria ver Jesus e ele não podia ver, pois ele era muito pequeno e a multidão estava ao redor de Jesus. Por ele ser pequeno, ele não conseguia ver. Porém, Zaqueu não desistiu de ver a Jesus. Ele subiu numa árvore para poder ver Jesus passar. Ou seja, Zaqueu, ele tinha o interesse de conhecer Jesus. Ele tinha essa vontade de conhecer a Jesus. A multidão estava impedindo ele de conhecer, de ele ver o mestre. Mas ele não se abateu com isso, né? E o que eu entendo desse versículo, dessa passagem de Zaqueu, eu entendo. Às vezes a gente estamos necessitando de uma palavra, de uma busca em Cristo. Às vezes estamos tão aflitos, tão mortos espiritualmente, que sentimos uma aflição grande e
tentamos buscar a Cristo. Aqui, para mim, a multidão, ela representa os levantes do inimigo que tenta nos afligir a todo momento, que tenta nos impedir de buscar, que tenta cegar nossa visão, desestruturar, deixar fraco, sem forças para ajoelhar e conversar com o Pai, sem forças para abrir a palavra e ver quão grande coisas Cristo tem para falar conosco. Nessa passagem aqui, a multidão ela estava impedindo, né? E às vezes a gente está assim, necessitada de buscar, porém a gente não tem forças, a gente está morto espiritualmente. E o mais interessante aqui é que a palavra diz que Zaqueu ele não desistiu. Mesmo a multidão impedindo ele não desistiu. Ele permaneceu firme na busca, ele queria, ele tinha certeza do que ele queria. Então, ele buscou uma alternativa de subir na árvore para ver o mestre, né? E aí, no versículo 4, diz: mesmo a multidão impedindo a Zaqueu, ele não desistiu e subiu em uma árvore. Eu quero dizer a você, mesmo que haja levante, mesmo que haja dificuldade, mesmo que haja fraqueza, né? Continue tentando, não desista. Deus, ele só está esperando você dizer: Pai, preciso de ti. Pai, eu quero falar contigo. Pai, me dá forças. Deus, ele tá ali pronto para te ouvir. Ele tem uma palavra para você. Ele quer te confortar. Ele quer te abraçar. Então, não desista, seja como Zaqueu. Ele não desistiu. Gente, essa passagem é muito bonita, porque ele permaneceu firme, né? No versículo 5, eu quero ler para vocês, diz: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois vou me repousar em tua casa. Ou seja, Jesus viu que Zaqueu não desistiu e ele só estava esperando isso, uma oportunidade. E o Pai, ele espera uma oportunidade de você, de ir até a tua casa, de ir ao teu encontro, né? Então, você que tá cansado, eu sei como é a frieza espiritual, a morte espiritual. Eu sei que a gente quer, porém a gente não tem força, a gente fica de um jeito que a gente fala: meu Deus, eu quero tanto isso, porém eu não tenho forças para levantar, eu não tenho forças para falar contigo. Eu já passei por isso. Eu fiquei morta espiritualmente. Eu sentia vontade de falar com Deus. Eu sentia vontade de ler a palavra do Senhor, de buscar Ele nas madrugadas, de orar, de jejuar. Mas eu não tinha forças, eu me via prostrada de uma maneira que eu não entendia. Eu me sentia doente, sem forças para falar: Senhor, nem forças para falar: Senhor, me ajuda. E as pessoas falavam comigo que eu estava tão diferente. Girley, acorda, Girley. Não é isso que Deus tem para ti. Deus já usou várias pessoas para falar comigo dessa mesma coisa. Deus só estava esperando uma oportunidade minha de vir até mim, de vir ao meu encontro. E Ele me deu forças em meio às minhas fraquezas para buscar. E Zaqueu, Jesus viu Zaqueu. Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão misericordioso. Ele viu que Zaqueu queria. E por mais que a multidão estava ali tentando impedir Zaqueu, Jesus veio ao encontro dele, porque Zaqueu, ele deu o primeiro passo, que é buscar a Cristo, e Jesus o recebeu. É tão lindo saber que Deus é tão misericordioso para conosco, não é verdade? Mais adiante, aqui na passagem, vamos estar meditando aqui no versículo 7, que diz: e vendo tudo isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser um hóspede de um homem pecador, né?
as pessoas estavam murmurando. Zaqueu, ele era, para a multidão, Zaqueu era um pecador, Zaqueu não era um homem digno da presença do mestre entrar em sua casa. Zaqueu, por ser publicano, ele era odiado pelos judeus. Quem não sabe, os publicanos, ele eram coletores de impostos, ou seja, Zaqueu, ele era responsável em coletar impostos dos judeus. E os coletores de impostos, eles eram odiados pelos judeus, pois eles trabalhavam para o Império Romano. Ou seja, Zaqueu, para aquela multidão, ele era um traidor do povo judeu. Ele estava do lado dos romanos que estavam ali aprisionando os judeus, que estavam ali pressionando, né, o povo inimigo. Ou seja, Zaqueu, ele trabalhava para o povo inimigo. Então, para aquele pessoal, Zaqueu, ele era um traidor. E eles não entenderam, eles murmuravam: o mestre vai repousar na casa de um pecador? Zaqueu, ele não é digno da presença do mestre. E realmente não somos dignos da presença de Jesus, não somos dignos do amor de Cristo. Mas Cristo, ele é misericordioso para conosco. E ele teve misericórdia para Zaqueu. E ele não olhou para Zaqueu como é um pecador. Ele olhou para Zaqueu dizendo: é um doente que eu quero curar, que eu quero salvar, que eu quero libertar. E aí, a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio para salvar aqueles que estão doentes, oprimidos, aqueles que estão necessitando de cura. E às vezes Jesus curou muito pessoas enfermas, né? Cegos, aleijados, mudos, mas ele quer curar aqui, ó, o coração, a alma, a dureza do nosso coração, a morte espiritual, a fraqueza. Ele quer curar, ele veio para salvar. A sua palavra é viva e eficaz, e ela dura e durará para todo sempre. No versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicando, né? Zaqueu, ele se arrependeu dos seus pecados, ele se arrependeu dos seus erros. E é tão linda essa passagem que diz que ele abriu mão da sua riqueza para ajudar as pessoas. Às vezes Deus tem nos abençoado e você não abençoa o próximo, você não abençoa aquele que está precisando. Eu tenho pedido muito a Deus: Deus, me abençoa para que eu possa abençoar, né? Porque tem muita gente necessitando. Tem muita gente necessitada de ajuda, não só espiritual, como ajuda financeira. Quantas famílias passando fome, quantas famílias morando em ruas que são despejadas. Ajude essas pessoas, não só em oração, mas envie mantimentos. Deus se agrada disso. No versículo 9 e 10, estou finalizando, vou ler para vocês. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque é o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Havia sinceridade em Zaqueu. Aqui mesmo diz que ele ficou feliz, né? Ele recebeu Jesus com júbilo. A sinceridade de Zaqueu é muito linda. Que possamos ser sinceros, que possamos receber a Cristo com sinceridade, que possamos buscar a Cristo com um fervor. Se você tá fraco, se você tá se sentindo cansado, sobrecarregado, Jesus, ele é o teu alívio. Jesus, ele é o teu descanso. Eu me emociono muito porque eu sei como é estar
morto espiritualmente. Eu cresci no evangelho, porém chega uma fase da vida em que nós temos que tomar nossas decisões, né? Nosso pai, nossa mãe nos ensina nosso caminho que devemos andar. Então, meu pai e minha mãe, eles fizeram a parte deles. E chegou um certo momento em que eu me vi fraca, frustrada, né? Decepcionada comigo. Nada me deixava feliz. Eu não tinha felicidade. Eu me sentia abatida todo o tempo. Eu mostrava sorriso para as pessoas, porém dentro de mim tinha muita angústia, muita tristeza, muita mágoa. E eu passei 8 meses. 8 meses, quase 9 meses sentindo isso. E eu não falei pra ninguém. Nunca falei pra ninguém, não comentei isso nem com minha mãe, que é a minha melhor amiga. Eu só falava com Deus: Deus, eu não aguento mais. Deus, eu tô tão fraca. Eu tô me sentindo tão cansada, tão sobrecarregada. Eu não tenho tido forças para te buscar. Eu não tenho tido forças para te louvar. O inimigo tampava as minhas visões. Ele me deixava fraca. E de um jeito que eu não tinha posição de buscar. Até que um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo, para me ajudar, né? E desde esse dia eu ainda tenho muito pela frente, né? Eu ainda tenho muito para me aproximar de Deus. Mas a Girly de 8 meses atrás não é a Girly de hoje. Hoje eu sinto o amor de Deus para comigo. Ele morreu pelos meus pecados. Ele se entregou, ele sofreu, ele foi caluniado por mim, por amor a mim, por amor a ti. Então, o inimigo, ele tinha tampado a minha visão. Ele não me deixava perceber o quão grande era o amor de Cristo comigo. E aí eu tive forças. Eu ajoelhei, orei, chorei. Eu chorei muito. Chorei muito, um choro de desabafo com Deus. Deus, ele é nosso melhor amigo. Ele está ao nosso lado. Se você convidar Cristo, Deus, faz parte do meu dia. Deus, me conforta. Deus, eu tô tão chateada. Aconteceu isso. Deus, eu tô tão frustrada. Aconteceu tal coisa. Fala pra Deus, ele é teu melhor amigo. Em vez de você chegar pra uma pessoa que às vezes não quer nem seu bem e desabafar, contra todos os seus problemas, contra todos os suas frustrações, entra no teu quarto, senta no chão, ajoelha, fique de pé, não importa, só desabafe com Deus, porque Deus, ele tem o melhor para ti. Deus, ele é misericordioso contigo, ele quer te salvar, ele quer te curar a tua alma, tá? Esta foi a palavra que eu senti de falar com vocês. Eu não sou pregador, eu não sou nada. Eu sou só um instrumento de Deus que quer fazer o ID do Senhor. Eu não tenho condições financeiras para viajar o mundo pregando o evangelho, para viajar o mundo ministrando, evangelizando, mas eu tenho aqui as minhas redes sociais, eu tenho o YouTube, eu tenho o Instagram, onde são meios que vou de encontro a muitas pessoas. Então a minha parte eu quero fazer para Deus, porque é chegada a hora que o noivo vem buscar a sua igreja, e o quanto eu puder, o quanto eu conseguir de falar de Jesus, de falar do amor de Jesus para as pessoas, o quanto eu puder de trazer almas para o reino de Deus, eu vou fazer. Até que ele venha, ou até que ele me leve para morar com ele, eu estarei fazendo a obra do meu Pai. Porque depois que eu entendi que Deus, ele é perfeito e que ele me ama, e que depois que eu entendi que é isso que eu quero, que
é fazer isso que eu quero. Não preciso de mais nada. Eu entreguei a Deus todos os meus planos e projetos. Está na mão deles e eu espero que você tenha recebido essa palavra no seu coração e que Deus tenha falado no seu coração grandemente. Se sinta abraçada por Cristo, se sinta confortada e que todas as frustrações e os problemas sejam entregues na mão do Senhor, porque Ele tem grandes coisas para a tua vida. Tem um louvor de Valesca que diz: não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. Eu vou deixar esse louvor aqui na descrição e escuta ele, medita na letra dessa canção. Ela é muito linda, ela fala muito comigo e eu creio que ela fala muito com você, tá certo? Que você tenha recebido essa palavra e que guarde no seu coraçãozinho aí, tá certo? Comenta aqui embaixo se você recebeu, se você sentiu algo da parte de Deus, né? Eu só sou um instrumento que está aqui falando da palavra do Senhor, não para meu engrandecimento, mas sim para a glória de Deus, tá certo? E eu te convido a se inscrever no canal se você gostou. Se você não gostou, não tem problema, tá certo? Eu te convido a compartilhar essa mensagem para outras pessoas, para que a palavra de Deus chegue até elas. Vocês também podem fazer o ID do Evangelho, tá certo? Então compartilha com seus amigos para que essa palavra possa confortar. E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Eu espero que vocês tenham se sentido abraçados pelo Espírito Santo. E é isso, a paz do Senhor e até a próxima. Tchau, tchau.